O governo federal assinou ontem, o presidente Bolsonaro assinou ontem o decreto que prorroga por 3 meses o pagamento do auxílio emergencial. O auxílio que teve 4 parcelas, encerrando-se agora em julho, então prosseguirá nos meses de agosto, setembro e outubro. Os valores são os mesmos que vinham sendo pagos neste ano. R$ 150 para quem mora sozinho, R$ 250 para famílias com mais de uma pessoa que não sejam chefiadas por mulheres e R$ 375 para famílias chefiadas por mulheres. Os critérios para o recebimento tem direito pessoas que receberam auxílio emergencial em 2020, ser trabalhador informal ou beneficiário do Bolsa Família, ter renda mensal de até 3 salários mínimos, R$ 3.300, e ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, R$ 550. Para além da necessidade econômica, que alega o governo, houve ainda esse estudo de necessidade e de viabilidade, existe, claro, um fator político que sustenta essa decisão. Também está relacionado, também ontem o governo anunciou que após o fim dessas 3 parcelas do auxílio emergencial em outubro, será lançado um novo modelo do Bolsa Família em novembro. Como reflexo político, essa medida do governo acaba descontentando aquela ala mais liberal do Congresso, da política, que considera que o governo está com práticas que, como de governos anteriores, de elevação do gasto público em meio ao momento de retração econômica proporcionada pela pandemia. O que não significa muito, porque mesmo esses partidos que assim questionam, no momento da votação do Congresso ou numa disputa eleitoral, por exemplo, acabariam escolhendo o presidente Bolsonaro numa reeleição, por exemplo, num segundo turno contra o ex-presidente Lula. E por que esse cenário é colocado e essa discussão se antecipa? Porque também ontem, no mesmo dia, uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes sobre a popularidade e aprovação do governo mostrou os índices mais baixos de aprovação e os mais altos de rejeição, por consequência, do governo desde o seu início. A soma dos itens bom e ótimo na avaliação do governo chegou a 27,7%, enquanto ruim e péssimo ficou em 48,2%. São os piores números desde o início da administração federal. Com relação ao desempenho pessoal do presidente da República, 62,8% dos entrevistados afirmaram reprovar o desempenho do presidente. A pesquisa ouviu 2.200 pessoas em todo o país. Isso coloca o governo em meio à situação da CPI da Covid, a denúncia ontem de participação do presidente Jair Bolsonaro num esquema de rachadinhas enquanto deputado federal, coloca o governo, então, no seu pior momento em termos de popularidade. Isso, no entanto, acaba tendo um impacto relativo no próprio governo federal. Bolsonaro tem mantido seus alicerces de apoio no segmento evangélico, no agronegócio e no mercado financeiro. E vem com atividades constantes, como haverá aqui no Rio Grande do Sul, neste sábado, em Porto Alegre, após a visita a Caxias e Bento Gonçalves na sexta, dia 9, no sábado, em Porto Alegre, uma motociata com apoiadores. Então, essas atividades que vão sempre reforçando a base de apoio e a imagem e a presença do presidente nos seus núcleos mais fortes, de maior apoio. A pretensão do governo federal, ou o vislumbre da base política do governo federal, é que este momento de CPI vai passar e vai se esgotar ainda dentro de 2021, no máximo no começo de 2022, quando o país começará a mostrar reflexos de uma retomada econômica e dos resultados de uma vacinação completa com segunda dose em praticamente toda a população nacional, o que é previsto para até o final desse ano. E aí Bolsonaro se apresenta o ano que vem como o presidente que enfrentou uma pandemia, vacinou toda a população e resgatou a economia. Esse vai ser o alicerce de apresentação
dele como candidato à reeleição. Então, o governo aposta que mesmo esses números de reprovação, esse pior momento, embora oficialmente no discurso questione, culpabilize a imprensa, nos bastidores o governo faz essa avaliação de que é uma margem de risco ainda aceitável, porque há tempo para um resgate da imagem do governo e do próprio presidente até o ano que vem. Claro, isso tudo depende dos efeitos da CPI ainda e dessa investigação do caso das rachadinhas, o que seria um crime de peculato, se haverá ou não efeitos políticos e jurídicos. Muito dificilmente, ainda, embora a gravidade ou a intensidade desses assuntos, muito dificilmente o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas, ele vai aceitar algum pedido de impeachment e abrir algum processo na Câmara, uma vez que ele, como uma das principais lideranças do Centrão, está bastante alinhado ao governo, naquela amarração que o Centrão costuma fazer em todos os governos, que é o apoio maciço no Congresso, embora seja uma fração de 10 partidos ali, 10, 12 partidos, que transitam para um lado e para o outro do espectro político, dependendo de quem está no governo. O apoio no Congresso, na hora das votações, ele é uníssono em troca da velha barganha por cargos e verbas, que quase que uma prerrogativa para garantir a governabilidade no Brasil, independente de quem ocupe a presidência da República, quem esteja na cadeira do Palácio do Planalto. O presidente Bolsonaro, então, visita Caxias nessa sexta com esse ambiente. Sábado estará em Porto Alegre e apostando nessa manutenção da popularidade. Ele não baixa desses 27%, 30%, mesmo nesse momento mais crítico. Então, o que pelo menos lhe garante um posicionamento no segundo turno para a eleição do ano que vem. Essa é a grande aposta dos segmentos mais estratégicos dos termos políticos do governo federal, e a renovação do auxílio emergencial, para além da necessidade econômica, tem um papel nisso, que é dessa manutenção da popularidade em alguma das camadas da população, e aí sim, com uma recuperação econômica, se resgatar nas camadas mais necessitadas da população, de menor renda, aí a aprovação ao governo. Por hoje é isso então, mas desejando uma excelente terça-feira a todos. Retornamos amanhã, quarta-feira, às 7 horas, em mais uma edição do Bitcoin Bom Dia. Até lá.